Pai do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Meus amados, eu vim aqui falar um pouco, falar um pouco de onde que Deus me tirou. Vai ser breve. Quando Deus me tirou da vida que eu vivia, eu contava muito meu testemunho, né? Eu gostava muito de contar onde Deus me tirou. Hoje, toda oportunidade que eu tenho, simplesmente eu me detenho no texto bíblico. Eu gosto muito, me apaixonei pela Bíblia e tenho por mim que a mensagem do Evangelho é muito mais poderoso do que qualquer testemunho humano, né? Mas às vezes o Espírito Santo nos dá aquele toque. E às vezes quando eu conto um pouco do meu testemunho, serve até para mim mesmo, porque a gente às vezes somos tentados a esquecer de onde que Deus nos tirou. Por exemplo, Pastor João Batista, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu querido, e que Deus abençoe a sua vida grandemente, pastor. Tô esperando o convite para nós estar aí de novo, hein? E a gente somos tentados a esquecer de onde que Deus nos tirou. Por exemplo, hoje quem olha para mim nunca imaginou de onde que Deus me tirou, nem imagina de onde que Deus me tirou. É coisa assim que eu já contei meu testemunho para pessoas, as pessoas falam assim: "Ah, você tá falando a verdade?" Porque as pessoas às vezes não acreditam pela transformação, né, que aconteceu. E eu vou falar aqui rápido. Se você tem uma pessoa que está nas drogas, você tem algum amigo que está no mundo, se quiser compartilhar essa live com ele, pode compartilhar, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar esta live, às vezes, para tocar este coração. Deus pode tocar nesse coração desse amigo que está nas drogas. Glória a Deus. Então, hoje as pessoas olham para mim e muitos não acreditam da onde Deus me tirou. Da onde que Deus me tirou. Então, assim, o meu testemunho não tem como eu me deter muito nele, porque meu testemunho foi quase uma vida, né? Não foi testemunho de algo que aconteceu em um mês, ou 2 meses, 1 ano, ou 3 anos. Não foi algo que aconteceu em 5 anos. Foi algo que realmente foi até os meus 24 anos de idade em que Deus deu um novo rumo, né? Foi um testemunho que passou por fases, até mesmo depois de eu ter recebido ou de ter sido resgatado por Jesus Cristo. Então, queridos, na questão Deus é fiel. Amém, irmão Orlando, que Deus abençoe. Deus vai dando vitória, sim. Nós temos que desejar a excelência, a justiça, a santidade e melhorando. Errar, todos nós erramos, né? Só não podemos justificar o erro e pedir o Espírito Santo que sempre nos molda, né? Mas vamos lá. Como eu disse para vocês, eu não vou estender muito, porque é muita coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Se alguns de vocês for incrédulo, alguns dos irmãos for incrédulo, é perigoso nem acreditar, porque foi coisas assim que a gente para pensar assim e fala: meu Deus do céu, como realmente tem coisas na vida da gente que foi Deus mesmo, foi o Senhor mesmo que fez, porque
os meus dias estavam contados, né? Para vocês terem ideia, quando eu cheguei aqui em Uberlândia, onde que eu comecei a mexer com drogas, crack, cocaína, né? Maconha era coisinha suave, né? Perto do que a gente mexia. Mas a gente aqui em Uberlândia, onde que eu estou, que eu voltei novamente, aqui foi um lugar onde eu comecei no mundo da criminalidade e assaltava ônibus, arrombava lojas. A minha casa, o quarto que eu tinha era um lugar onde ficava as coisas, né? Roubava computador de empresas, até cofre. Então era terrível a situação. E sabe assim, adiantando, é claro que eu não estou contando as coisas cronologicamente, né? Mas é só para vocês terem ideia o que Deus faz na vida de uma pessoa. Quando eu voltei aqui, Deus me resgatou lá em Cuiabá. E o meu sonho era vir aqui em Uberlândia. O meu sonho, eu acredito que todos aqueles que teve um impacto com o Espírito Santo, de verdade, o sonho dele é testemunhar se ele era de outra cidade, se ele foi envolvido com crack, com criminalidade. O sonho dessa pessoa realmente é chegar, quando eu chegar naquele lugar, eu vou anunciar a palavra para os 4 cantos daquela cidade. Então, era aquele desejo poderoso dentro de mim de falar para todos aqueles que eram meus colegas e que eu tinha por amigos, que Jesus Cristo me resgatou, que Jesus Cristo me salvou, me libertou das drogas, operou um grande milagre na minha vida. Só que quando eu cheguei aqui em Uberlândia, uma tristeza se apoderou de mim, não pela minha vida, mas pela vida das pessoas que eu tanto queria pregar. Quando eu cheguei aqui, fui procurar os amigos. Uma tristeza tomou conta porque a maioria deles tinha sido executado, a maioria deles já tinha morrido. E na mesma hora você olha para o céu e glorifica a Deus pela sua vida, e você para pensar, o tempo vai te mostrando, o tempo vai passando e o tempo vai mostrando, Deus vai te alertando, dizendo: está vendo aí como eu tenho um projeto na sua vida? Está vendo aí os livramentos que eu dei na sua vida? Você já era para ter ido para mim para a sepultura. Mas cheguei aqui, na realidade o bairro que eu morava, que era Custódio Pereira, aqui na cidade de Uberlândia, tinha feito um limpa. O que sobraram, a maioria que sobraram estava na cadeia com a vida toda complicada. Outros estavam já no caixão, estavam na sepultura. E eu encontrei uns 2 ou 3 aqui que receberam Jesus Cristo. Eu encontrei um até, estava orando aqui na mata, no monte. Eu encontrei um, foi muitas lágrimas. Ele me reconheceu, eu não reconheci ele. Ele conversando comigo, depois que eu fui conseguindo reconhecer ele, mas ele me abraçava, ele chorava. Rapaz, mas que maravilha que Deus fez na sua vida. Mas muitos dos jovens aqui desceram à sepultura, muitos jovens que a gente andava junto, que a gente festejava junto, e desceram à sepultura. Porém, a minha vida, como eu disse para vocês, eu não estou contando aqui cronologicamente, detalhadamente, porque é meio complicado, é muita coisa para contar, né? E familiarmente eu não tive sorte, né, de ser criado pela minha mãe. Meu pai, um caminhoneiro, uma pessoa nervoso demais, uma pessoa amargurado, né? E a minha mãe me abandonou com menos de 1 ano de idade. E meu pai não tinha estrutura psicológica para trabalhar comigo, ele não tinha estrutura psicológica para me criar, né? Muito nervoso, então era espancado. E com 12 anos de idade eu fui abandonado lá para
lá para as áreas de Rondônia, que é as áreas de Amazônia, nas estradas. Então eu comecei e procurei fazendas, né? Era moleque, coloquei uma mochila nas costas, dormi nas ruas, muito tempo dormindo nas ruas, lutando para sobreviver. Rondônia, ali tem uns guri bastante, uns homens, né? Rapazes também abusados, né? Porque lá é uma terra lá é uma terra sem lei, né? Lá todo mundo tem arma. A pessoa mata alguém aqui, vai pra lá esconder no meio daqueles matos lá. Então lá é bem complicado. Então lá eu tive que sobreviver. E comecei a trabalhar nas fazendas. E muito cedo eu comecei a trabalhar nas roças, naquelas matas. Às vezes era mata de 40, 50 quilômetros pra mata dentro, as luzes de lamparina, sabe? Trabalhando na roça, desmatando, muito novinho. Tudo isso só pra comer, né? Só pra comer. Depois frequentei garimpo, né? E nessa época aí, né? Ainda não fumava, não bebia. Era um menino inocente que estava lutando pra sobreviver na vida, né? Pra sobreviver. Então, com os meus 12 anos, eu comecei, já tirava leite, trabalhava com gado, né, com boiada. Eu fazia de tudo que você pensar, né? Tirava madeira na motosserra, no meio daquelas matas em Rondônia, e andava quilômetros e quilômetros mexendo com seringa no meio daquelas matas, daquelas árvores nativo, né? Seringa nativo, não em plantação igual você vê hoje, né? Mas era aquelas matas nativos, né? Que tem muita seringa lá, andando em barcos. Era assim, foi a minha vida. Fui criado numa vida dura. Tinha que lutar para sobreviver. Só que às vezes me dava um surto, porque você trabalhar só para comer, né? Levantava cedo, 6 horas, 5 horas da manhã só para comer. Às vezes você dá um surto, né? Porque você fica uns tempos trabalhando, aí os homens acham que tá te pagando. Aí eu dava um surto, ia pra rua, para as estradas de Rondônia. Por exemplo, se você conhece Rondônia, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto. Eu estive tudo nesses lugares. Ouro Preto, um monte de lugares eu passei. Rondônia, para lá de Rondônia, extrema do Acre, e assim por diante. Muito novinho, lutando para sobreviver. Agora imagine você, uma criança. Você cresce, como você vai desenvolvendo a sua vida psicológica, você vai desenvolvendo a sua vida mental, a sua vida. Você vai desenvolvendo o quê? Você vai ficando uma pessoa irada. Você fica uma pessoa, um rebelde, né? Um menino rebelde, com 12 anos já trabalhando em garimpo, lutando para sobreviver, vendo gente morrendo para todo lado. Só Deus sabe o inferno que eu vivi naqueles garimpos, né? Dormia com o olho fechado, com o olho aberto, né? Porque existia pessoas más naquele lugar. Mas eu tinha aquele instinto, né? Aquele instinto de, como era mundano, já muito pequeno, tinha aquele instinto de ou matar ou morrer. Então eu só vivia armado, com faca, facão, né? E assim por diante. E muito tempo ali sofrendo, trabalhando no meio daquelas matas, vivendo igual um bicho no meio daquelas matas. Então eu resolvo ir atrás do meu pai, que era caminhoneiro. Fiquei sabendo que meu pai estava lá em Rondônia. Então fui em Rondônia e tal. Irmão, como eu falei pra vocês, não tem como eu falar tudo o que aconteceu, porque é muita coisa pra contar, porque foi uma vida. Só que quando eu fiz os meus 15 anos, 14 para 15 anos, aí a revolta, eu, dono do meu nariz, né? Já era desde moleque, né? Abandonado em Rondônia, mas você vai criando. Eu com 14 anos já era um menino bastante forte, eu tinha força.
Eu tinha força para competir com um homem, já com 14 anos, por quê? Porque trabalhando machado, trabalhando desde menino, trabalhando com gado, tirar leite, batendo saco de arroz, levando saco de arroz 60 quilos nas costas. Era a minha vida desde pequeno, fazendo cerca, quilômetros e quilômetros de cerca. Para vocês terem ideia, eu já fiz 5 quilômetros de cerca sozinho, eu sozinho, carregando palanque nas costas, sozinho. Trabalhando, todo dia trabalhando, fazendo cerca para esses fazendeiros, entende? Só para mim comer. Cara, incrível, né? Incrível. Mas a vida, infelizmente a vida às vezes nos força a fazer esses tipos de coisa, né? Então eu só para comer fazia isso. Então quando eu criei meus 14 anos, eu consegui vir embora aqui para Uberlândia, né? E encontrei o meu pai, como eu falei para vocês. Fui para Porto Velho. Quando eu fui para Porto Velho, encontrei meu pai, né? Encontrei meu pai, só que nosso relacionamento já sempre foi quebrado. E eu encontrei ele, né? Eu acho que às vezes ele me recebia, porque às vezes ele tinha medo de eu denunciar, mas eu era tão bobo que eu não denunciava, né? Eu não procurava uma polícia para dizer a minha situação, que me deixou sem documento, largado nas BR. Eu não procurava, parece que eu tinha medo, não sei o que era, ou não queria mexer com isso. Encontrei o meu pai lá em Rondônia, né? E fiz algumas viagens com ele, mas eu rebelde, né? Irado e prometendo. Então meu pai era muito nervoso. Só que agora meu pai encontrou um Ney mais rebelde ainda. Ele encontrou um Ney mais resistente ainda, né? Então ele queria me espancar. E eu já tava o quê? Já tava com 13, 14 anos de idade. Eu já tinha força já de um homem adulto, bem dizer. Bem forte. E foi a primeira vez que eu enfrentei o meu pai. Eu quase matei ele. Nós estávamos na cidade de Ouro Preto. Pra vocês verem, tô contando pra vocês verem como Deus é. O que Deus faz na vida da gente, né? E eu quase matei o meu pai, né? Quase matei ele. Se ele avançasse mais um pouquinho, era perigoso, né? Que eu derrubei ele, machuquei ele e peguei um pedaço de pau e falei, levanta e vem. E naquela raiva, naquela ira, nós estávamos em Ouro Preto. Novamente eu pego as minhas coisas, coloco nas costas e novamente eu vou pro estradão. Ele falou pra mim assim, não te mandei você embora. Eu falei assim, eu não quero mais ficar com você não. E eu rebelde demais, né, seu velho? Eu rebelde demais, irado pela vida que ele me deixou passar. Então novamente eu fui para as estradas de Rondônia, aventurar, tentar carona, dormir na rua. Até que tem uma fazenda que muito tempo, como meu pai era caminhoneiro, que desde menino eu conhecia esse homem da fazenda, que ficava na beira da estrada, um pouquinho para frente de Jaru. Essa sede da fazenda ficava em frente a um posto de gasolina. Fui lá e comecei a trabalhar para este homem, porque ele me conhecia desde pequeno. Falei, fica aqui, trabalha aí comigo. E eu trabalhei com ele. Ele foi um pouquinho maleável comigo, né? Me dava um dinheirinho. Me dava um dinheirinho por mês, é claro, né? Claro, simbólico. Não dava pra nada. E eu trabalhava com pasto, mexendo com gado, tirando leite e tal. E foi nessa época aí que eu tomei uma chifrada de uma vaca, né? Uma vaca me chifrou. Ela tava com um bezerrinho novo. E eu fui pegar o bezerrinho e colocar ele para um lado para desmamar, para desleitar a vaca, tirar o leite da vaca, né, cheio de pus. E quando eu fui erguer a mão, ela veio por trás de mim e o chifre atravessou, pegou debaixo das minhas axilas e varou no meu ombro. Foi um golpe tão certeiro, irmãos, que eu só vi quando eu me jogou lá pra cima e caí de joelho com o corpo todo fraco. Não conseguia respirar direito.
E quando o homem viu que ele espantou a vaca, e quando o homem viu, eu vi que ele assustou, mas só que eu não conseguia abrir o braço. E eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele falou, não, que aconteceu nada não. Então, aconteceu nada não, só deu uma rasgada aqui, nós vamos ter que levar você no hospital. E eu vi que quando ele me levou lá para a sede, a família dele, que era crente, ficaram desesperados, a família dele. Depois que eu fui ver que como eu vi que aqui no meu ombro só tinha um rasgadinho, para mim era só um rasgado em cima da pele. Mas na verdade o chifre da vaca passou atravessou as axilas e varou no ombro. Não quebrou nada, graças a Deus. E depois da cirurgia, o médico falou que o que aconteceu comigo foi um milagre. Porque ele nunca viu algo passar entre a veia do pulmão e a veia do coração. Diz ele que o chifre da vaca passou entre a veia do pulmão e a veia do coração. Diz ele que se tivesse triscado, eu tinha morrido. Olha, irmãos, hoje eu sei quem foi que não deixou, né? Porque a vaca me jogou lá em cima. Ela me jogou. Agora, para você ver, o chifre de uma vaca passar entre a veia do pulmão e a veia do coração e não arrebentar uma veia. Isso foi um milagre. Um milagre, um milagre. Então Deus operou esse milagre na minha vida. E mais uma vez eu fui evangelizado lá no hospital. No hospital. Derramei lágrima quando falava de Jesus para mim. Sentia Jesus, que Jesus tinha um plano na minha vida. Só que tudo foi cooperando, a vida vai passando, enquanto a gente não entrega a vida para Jesus, igual eu vi dessa vida difícil, o negócio é ficar mais rebelde. Eu fiquei mais revoltado, iracundo, muito nervoso, iracundo. Então, como Deus tem um plano na vida da gente, irmão, tem coisas que acontecem na vida da gente que você pensa que parece até um filme. Você fala assim, não, tem coisas que parecem até um filme. Pra você ver, eu tava lá nessa fazenda, já tinha me recuperado, tava nessa fazenda, e de repente aparece um primo meu daqui de Uberlândia, que é caminhoneiro, que fez um frete lá pra Rio Branco do Acre. E esse primo meu ficou sabendo pela notícia, alguém falou pra ele, né? O Ney deve estar lá pra Rondônia, para as fazendas lá, para aquelas bandas lá da estrada lá que meu pai passava, né? As minhas irmãs por parte de pai, elas não são as minhas irmãs por parte de mãe, só por parte de pai. E foi batata. Meia-noite o meu primo sai buzinando lá em frente à sede. Batata, eu tava lá. Ele falou assim, rapaz, eu vim te buscar aqui, seu pai tá lá em Rondônia, tá lá em Uberlândia já. Ué, meu pai não tá em Rondônia mais não, né? Já tá lá. Ele falou que você tá pra cá. E nós queremos levar você embora, rapaz, vambora. Pega suas coisas e vão embora. Rapaz, mas foi na hora, irmãos. Eu nem quis pegar dinheiro com fazendeiro, né, dos tempos que eu trabalhei. E eu peguei as minhas coisas. E nós era tudo novo, e foi uma farra, né? Meus primos, um rapaz até novo, e viemos farreando, né? 2, 3 guri, né? Dentro. Guri entre aspas, eles eram um rapaz já, né? De 19 e poucos anos. Então veio não embora. Fiquei uns tempos na casa deles, depois eu fui morar com a minha irmã. Aí foi que aqui em Uberlândia eu comecei a mexer com drogas. Né? Alguém pensa assim, nossa, irmão, tanta coisa que você passou. Então, desde moleque, de 11, 10 anos de idade, já dormindo nas ruas, naquela Rondônia, crescendo assim nessa vida, em Rondônia, trabalhando pro povo. E é muita coisa, né, que a gente passa. Mas, pasme os irmãos, isso é só o começo do que eu estava passando. Só o começo. Porque até aí eu não fumava, até aí eu não bebia. Eu era só rebelde e nervoso. Mas isso era só... Agora, o que eu tinha, o que era a marca registrada, é que eu era muito valente. Porque você trabalhar em garimpo, trabalhar no monte, trabalhar em mata. Então, eu acredito que não era uma questão de valente, era uma questão de instinto de sobrevivência. Então, eu tinha um instinto de sobrevivência. Dormir em mata, dormir pendurado em árvore.
Cara, minha vida foi uma loucura, vocês não imaginam. Eu enfrentava homem, eu tô vivo, eu acredito, hoje eu paro pra pensar que eu tô vivo, porque Deus me concedia força pra lutar, tá? Deus me concedia força pra lutar com gente ruim, que queria me afrontar, queria me fazer o mal, pessoas que queriam me matar. Gente, vocês não têm ideia o que Deus fez na minha vida. Eu fui uma pessoa sobrevivente. Antigamente eu achava que era minha força, a esperteza que eu tinha, a garra que eu tinha. Mas hoje eu simplesmente entendo que tudo isso foi Deus. Tudo isso foi Deus. Pessoas que era para me matar, jurado de morte, pessoas que veio atrás com arma, que tava com a arma na minha cara para me matar. E Deus teve misericórdia de mim, irmãos. Deus teve misericórdia de mim. Eu enfrentava pessoas com faca. Era terrível, eu enfrentava. Será que era só por coragem? Eu acho que não. A questão não era só coragem, era instinto de sobrevivência. Então, eu no medo, eu tomava reações violentas, né? Instinto de sobrevivência. Então, isto Deus usou para me dar livramento, né? Para me dar livramento. Então, meus amados, eu vim aqui para Uberlândia, tudo destruído, e as minhas irmãs aqui, o meu povo aqui é um povo, eu não vou dizer que é rico, mas são pessoas educadas, são pessoas bem de vida. Todos os meus irmãos aqui, a família minha aqui, da parte do meu pai aqui, é tudo bem de vida, né? Graças a Deus. E as minhas irmãs lutaram comigo, principalmente a minha irmã Ilma, foi a que mais lutou comigo. Chama Ilma, ela tem um mercado e tem um sacolão aqui no Custódio Pereira. Ela lutou comigo. E eu, menino com 14 anos, bruto. Aí, com 14 anos, você tá descobrindo mais a vida. Aí acaba um pouco daquele sofrimento, né? Da roça. Aí você vim morar com a minha irmã. Aí eu trabalhava com ela me dava um dinheirinho. Aí eu comecei a conhecer o mundo aqui em Uberlândia, uma cidade aqui de 800 mil pessoas, uma cidade muito grande aqui, muito linda. Era na época dos pagodinhos Alexandre Pires, naquela época, né, de pagode, aquela febre de pagode de Alexandre Pires aqui e tal, discoteca. E eu comecei a descobrir o mundo, né? Aí com 14 anos já ninguém mandava em mim, né? A minha irmã tentava, mas ela tinha que abrir mão, né? Porque eu gostava de sair, de farriar, trabalhava semana e final de semana chegava de manhã cedo dentro de casa, porque eu ia gastar dinheiro, eu ia farriar, e aquela idade, né, de 14 anos. Só que eu comecei então agora a conhecer o mundo das drogas. Comecei a conhecer o mundo das drogas, aí as amizades, aí já nos apresentaram a maconha. E eu com curiosidade, eu falei, vou dar um trago nesse negócio aí. Aí eu dei um trago. Dei um trago. Peraí. Não curti muita maconha não, né? Não curti muita maconha, né? Eu não gostei muito da maconha. Ficava bobo, rindo demais. Eu já gosto de rir, né? Aí fumava maconha e ficava bobo. Aí me apresentaram o crack. Aí eu curti o crack. Aí depois o pó. Aí eu mergulhei de cabeça. Já não queria mais saber de trabalhar. Passei a roubar. E já passei a virar zumbi. Dia e noite, zumbizão. Minha irmã não aguentou, telefonou, ligou pro meu pai. Pra você ver a doidura do meu pai. Ele tava aqui. Ele é caminhoneiro, mas ele tinha chácara lá, aquelas bandas de Rondônia pra lá. Na extrema pra lá de Porto Velho, chama Extrema do Acre. Ele tinha uma chacrinha lá. O sonho dele era ter uma chácara lá, ele gostava daqueles lugares.
E já tava pra lá, minha irmã ligou, e ele tinha um prédio aqui, pediu aluguel. Pediu se meu pai liberava um parte do aluguel para pagar um quarto para mim aqui, que era num pequeno condomínio que tinha aqui. Meu pai aceitou. Não, tira o dinheiro para ir, paga aí o aluguel para ele. Aí eu não queria fazer mais nada na vida, irmão. Vendi bujão, minha irmã arrumou fogão, arrumou tudo para mim. Como ela tinha mercado, então levava fruta para mim, levava tudo que eu precisava. Aí, como eu peguei uma responsabilidade, né, eu costumava trabalhar, não era o problema. Só parei de trabalhar por causa das drogas. Mas aí, entrei numa firma, minha irmã arrumou uma firma, era uma firma de bobs, aquele negócio que estica, pra esticar arame de cerca, né? Aí eu entrei naquele negócio, uma fábrica que tinha aqui, uma firma. E trabalhei 8 meses. E até aí, né? Bom, tinha meu dinheirinho, meu salário, menininho novo, né? Aí eu pegava os vales, ia pras minhas farras. Só que aí as drogas começaram a me envolver muito. Comecei muito a envolver com droga. Aí comecei através do crack, acostumei com a maconha também. Não levava crack pro serviço, não. Levava maconha. E trabalho naquelas máquinas pesadas, irmão. Qualquer vacilo, regaça sua mão, estoura sua mão, arranca sua mão. E eu fumava droga dentro da firma. E eu conseguia dilubriar. Eu conseguia dilubriar o gerente, né? Achava que eu tava doente. Falava que eu podia vir embora. Aí comecei a faltar. O emprego. Comecei a faltar. E depois eu larguei o serviço. Não pedi conta, simplesmente não fui mais. Menti pra eles. Depois a minha irmã descobriu as minhas mentiras todas, né? Era terrível, né? E eu não queria nem saber mais da vida. Agora é roubar e andar de madrugada. Andar de madrugada e roubar. Roubar. Só Deus pra ter misericórdia, amados. O negócio ficou tão feio aqui em Uberlândia pra mim que eu tive que ir embora. As minhas irmãs, olha pra você ver que ideia. Minhas irmãs ligou pro meu pai novamente. Tem como levar o Ney pra Rondônia aí, pai? Morar com o senhor, pra viver na chácara do senhor, que aqui o Ney não tá tendo como o Ney ficar, não. O meu pai, pra você ver, com a má loucura dele, tudo que aconteceu, e ele... Manda ele pra cá. Aí ele me deu o dinheiro do ônibus e vai eu novamente, daqui de Uberlândia. Eu vou pra lá de Porto Velho. Extrema, aí passa a balsa, né? Vou lá pra extrema do Acre. Lá, irmão, você vê índio andar assim no meio da cidade, assim, você vê no meio dos índios lá, nas corrutelas, sabe? É muito grande, irmão, o meu testemunho. Você está achando, nossa, irmão, como você passou... Não, irmão, isso aqui é só o começo, vocês não ouviram nada ainda. O negócio piorou ainda. Novamente. Agora, pensa... Moleque de 16 anos, agora 16 anos de idade. 16 anos de idade. Né? Forte, moleque forte, com 16 anos, cheio de vida. Né? Aí agora, agora vai e me coloca novamente, vou morar novamente com meu pai lá em Rondônia, um homem ignorante, rapaz. 2 ignorantes junto. 2 ignorantes. Novamente, amados, aconteceu outra briga, eu e meu pai. Né? Não vou nem falar aqui para os irmãos não escandalizar. Machuquei meu pai novamente. Infelizmente, né? Tô contando o testemunho para vocês verem o que Deus faz na vida de um homem. Sai daqui, não saio. O senhor pega suas coisas que sai, que eu não saio daqui não. Quero ver quem é o demônio que me tira daqui. Eu desafiava muito, sabe? E... Sabe, a minha mãe, o povo da minha mãe, da parte da minha mãe, morava um pouquinho mais pra frente, Rio Branco do Acre. A parte do meu pai mora aqui, minha família aqui é vasto aqui em Uberlândia. Mas é muito grande aqui, tá? Em Uberlândia, minha família. E tem minha família aqui, e tem minha família lá em Rondônia do Acre. Pra você ter ideia,
Eu tenho duas famílias na cidade do Acre. Família grande. Os meus tios lá são advogados, meus primos são médicos, tem primo advogado. Lá é uma família muito grande, da parte da minha mãe. Depois fui descobrir que a minha mãe era filha adotada delas. Era filha adotada dessa família. É uma bagunça a minha vida, irmão. Eu morei uns tempos com eles bem pequenininho. É uma bagunça. Não é difícil contar a minha história porque é uma mistura de coisas assim, irmão. Eu falo, não, mas você não tava em tal lugar. Então, é uma bagunça que vocês não... É complicado, irmão. A minha vida foi um trem... Foi uma coisa de louco mesmo. Só que aí, agora, de repente, entra em contato comigo a outra família, a família mesmo, biológico da minha mãe. Depois eu fui descobrir, né? Encontrei meu avô, só que até hoje eu não fui lá visitar. Encontrei eles todos nas redes sociais. Minha tia Leide, minha tia de Nazaré, tá aí, ó. Né? Tô preparando pra mim ver eles. Acho que só de irmãos lá acho que são mais de 10 ou 15. Só dessa família. É uma família muito grande. Então é aqui em Uberlândia, duas famílias na cidade do Acre também. Graças a Deus, né? Mas, amados, nessa época aí, o Ney já era brinquinho pra todo lado. Todo dia farra, bebendo. Você via aquele rapaz novo, irmão. Rapaz novo, eu caía nos lixos. Eu dormia no meio dos lixos, bêbado. A vida era só pra tomar cachaça. Era cachaça, irmão, conhaque. Porque passei umas fases. Tinha umas fases que eu já não fumava droga. Como já não fumava droga, então enfiava a cara na cachaça. Moleque novinho. Novinho, a cara na cachaça, irmão. Você viu com um litrão assim um litrão assim na meio da rua, assim, virando aquele de boca. Era terrível a minha vida. Mas, irmãos, depois envolvi com pessoas, com marginais da pesada, assassinos. E, irmão, juro de morte. Tem coisas que tem muito terrível na minha vida. Até que aconteceu o quê? A minha mãe, que me abandonou com 1 ano de idade, olha pra vocês verem. Ficou sabendo que eu estava lá em Rondon, no Acre, junto com a minha avó, né? Uma família lá bastante tradicional, não estava me aguentando, pra vocês verem, ninguém estava me aguentando, então eu fui morar com a minha avó. E como eu era muito afrontava, não aceitava muito regras e arrumei briga com meus primos. Aí minha avó, você tem que ir pra sua tia. Aí eu fui pra minha tia. Fui pra minha tia, lá na tia tinha 3 primos lá com essa tia. Aí eu fui lá com essa tia, meu Deus do céu, mas foi complicado. O único que tinha paciência comigo era o Delt. O Delt era demais, eu e ele, nosso sangue se batia, né? Nosso sangue se batia. Mas tinha outro primo lá, que era o mais velho, era aquele mais que cuidava, né? Parece aquele macho alfa da casa. E ele sempre queria me corrigir e nós se estranhávamos, porque eu não aceitava ninguém me corrigir. Minha mãe ligou. Foi um alívio pra família, porque eu não tava aguentando mais. E eu tinha dado uma paradinha com droga pra respeitar um pouco da família e vivi só na cachaça lá. Mas eu tava de olho, eu ficava de olho, dia e noite de olho. Cheguei no Acre novo, era bem mais... chegando agora e só me entronizando devagarzinho lá com as malandragens, né? Era isso, esse era o meu caminho, né? Procurando malandragem, procurando esse tipo de pessoas. E a minha mãe ligou, minha mãe morava em Cuiabá. Então, o que aconteceu? Fui morar com a minha mãe na cidade de Cuiabá. Meu irmão, quando eu fui morar com a cidade de Cuiabá, na época, a notícia, as estatísticas dizem, na época, Cuiabá era o lugar mais perigoso no Brasil. Que tava tendo mais morte e criminalidade. Cuiabá tava terrível, matando gente. E eu peguei nessa época. Meus amados, eu nunca vi. Foi o lugar mais pior mesmo. O bairro que eu morava. Meu irmão, se você chegasse do centro da cidade, descesse do ponto de ônibus até chegar na sua casa, você era abordado por 3, 4 neguinhos te oferecendo droga na rua. Gente, era uma coisa terrível mesmo. Terrível. Então eu comecei agora a envolver com malandragens. E eu vou terminar aqui, não vai dar para me contar mais, né? Depois eu gravo outra live. Mas foi aí, novamente, eu comecei. Quando eu cheguei, pensei que ia ser uma nova vida, trabalhando com meu padrasto.
Aí bebia só uma cervejinha com meu padrasto, ia pescar, tomava uma cervejinha com ele e tal. Mas só que aí, meus amados, eu comecei agora a envolver com os caras. Aconteceu assim. Pra você ver o tanto que eu era louco. 5 caras me abordou. Eu vinha de um lugar, tinha tomado uma cerveja e eu tava com um relojão. E os caras me apareceram, tudo drogado. Me apareceu e 5 caras. E falou assim, ó, passa o relógio aí, passa o tênis e tal. Aí eu falei assim, ó, o seguinte, nego, né? Eu já sabia falar um pouco a língua deles, né? Falei, é o seguinte, eu te passo o relógio, mas pra nós fumar junto. Eu te passo. Você busca lá o negócio lá e nós fomos tudo junto. Aí os caras olhou assim pro outro assim e falou, então tá legal. E foi assim mesmo. Aí, através disso aí eu comecei a me envolver com a malandragem, com a gangue em Cuiabá. Comecei a ficar diferente, mais rebelde com a minha mãe. Chegou um tempo, pra vocês terem ideia, minha mãe não me aguentou. O que aconteceu? Fui para as ruas de Rondônia, lá da cidade de Cuiabá. Morei nas ruas. Para você ter ideia, a minha mãe passava com uma espingarda na madrugada, às 4 e pouca da manhã. O marido dela ia pegar ônibus, porque tinha vindo do carro, não sei o que tinha acontecido. E ela achava que eu estava ali, quando eu estava ali no ponto ali, mas tudo era droga, eu estava ali por causa de droga. Os caras ficavam a noite inteira por causa de droga. E ela achava, o homem ficava com medo, achando que eu tava ali pra fazer um mal com ele, pra fazer o mal pra ele. Aí ela passava com a espingarda na mão, dizendo assim, ó, se meter a cara eu meto. Minha mãe era doida, sabe? Muito doida. Se meter a cara eu meto chumbo em vocês. Ela passava com a espingarda. Minha mãe era muito louca mesmo. Então, meus amados, eu comecei a morar na rua. Nossa, amados, é muita coisa para contar, muita coisa. Não tem como eu ficar contando detalhes, que é muita coisa. Mas para vocês terem ideia, aí o negócio piorou, porque agora para sobreviver, para comer, eu tive que apelar para coisas mais pesadas. Assaltos, mão armada. Nossa, você tá entendendo, amados? Arrombava colégio, arrombava tudo. Polícia, gente matando. Pra vocês terem ideia, irmãos, eu fui no funeral de muito jovem trocando tiro com polícia. Eu fui no funeral de 2 jovens que uma semana antes tava se gabando que não morre mais porque tanta parada. E tava lá nós tudo. Pegaram esses 2 meninos, irmãos. E sorte que eu não estava com ele nesses dias. Levaram eles pra quebrada e meteram bala explosiva na cabeça dos 2. Mataram os 2. Fui no funeral e vi um com a mão toda esfolada e outro rapazinho de 16 anos com bala explosiva na cabeça. E a mãe dele olhou pra nós e falou assim, aqui é o caminho de vocês. Aqui é o caminho de vocês. Se vocês não se arrependerem, eu tentei com esse menino. Eu tentei com esse menino nasceu no lar evangélico. Pastor arrumou um centro de recuperação para ele, mas não teve jeito, ele escolheu esse caminho. E este é o caminho de vocês. E naquilo me trouxe reflexão, que o mundo da bandidagem, que o mundo da criminalidade não compensa. Logo depois, irmão, é tão lindo o que Deus fez comigo. Um jovem, quando eu morava com a minha mãe, ele tinha 16 anos também de idade, ele olhou para mim. Ele foi lá onde que estavam os caras e falou assim, Ney, aí não é seu lugar mais. Eu arrumei um lugar para você morar. E ele me chamou. E esse rapaz, ele arrumou a passagem de ônibus para mim. 3h30 da manhã, pegamos o ônibus dentro de Cuiabá e fomos lá para o final da cidade. Me levou lá para me pegar um ônibus, já tinha preparado tudo para mim e fui novamente morar na roça, num lugar sem terra. Já tinha combinado, o povo ia lá e me receber. E assim foi.
Só que ele não sabia, irmãos. Ele tentou, ele me ajudou bastante. Era plano de Deus. Só que o lugar que eu ia era um bando de mafioso, assassino. Eu fui morar com um camarada que era assassino, que tava fugido. Nossa, amado, João, eu vou parar aqui, irmão. É muita coisa que aconteceu. Você fala assim, irmão, que é isso? Não tem condições, é muita coisa. Só que chegou um tempo neste lugar lá que o Eterno me resgatou e me fez uma nova criatura. E eu vou terminar por aqui. Quando tiver oportunidade, eu vou fazer outra live e vou dar continuação para aqueles irmãos que quiserem ouvir mais um pouco do testemunho, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus.